Já pergunta, não, eu faço barras de Axis. Ah, já fiz, já. Ah, então. E aí, hoje, meu último atendimento, eu encerrei com uma barras. Aí eu Ah, falo, legal. É que você falou que eu tá tinha umas comendo barras. barras, eu falei, eita, Ah, muito bom, muito bom. barra de axis é legal, muito bom. É. Ah, Vanessa, deixa eu fazer um merchanzinho bacana aqui, um merchan positivo, no sentido de você descobrir coisas legais que a gente tem. Que você está desvendando esse mistério da Capo, e aí é legal a gente ter acesso aos conteúdos, né, que a gente tem. Claro. Nós temos um portal, né, que é o www.capocomunica.com.br. Lá tem um briefing dos produtos que a gente tem. Mas nós temos muito material de conteúdo bacana, de consumo gratuito, que vocês conseguem sentir um pouco da vibe, da pegada do que é o método e tal. Então, tem acesso lá, nós temos e-books gratuitos que você pode acessar, que são sempre a nossa proposta é que todo o material que a gente entrega, né, para a comunidade, para o universo, a gente sempre entrega essas pílulas, né, que a gente acredita muito, como a gente falou um pouco ontem, que a comunicação, ela está nesse lugar da gente ir fazendo ajustes todos os dias, um pouquinho uma coisa, outra coisa, e assim, a gente acredita que muitos são os caminhos de facilitação, e a gente quer entrega na maior quantidade de diversidade possível, porque cada ser é único, né? Então a gente entende que às vezes o que funciona melhor para um funciona de outro jeito para outro, então a gente entrega com muita diversidade, apesar do amor estar colocado em todas as versões. Então, lá no nosso site, você pode encontrar e-books, que são pílulas, né? Ajustes de comunicação em 5 minutos, que são coisas que a gente coloca lá, são textos que vêm com alguns exercícios que você pode fazer, e aí você vai fazendo, aplicando os ajustes de comunicação. De outra sorte, nós temos um canal de Spotify, que também, se não me engano, tem acesso pelo site, a Débora vai me corrigir se não tiver, que também é o Capo Comunica, e aí você consegue ter acesso a meditações para a abundância, que a gente gravou, né? Tem algumas meditações que você pode, porque tem muitas crenças limitantes, padrões, que a gente pode ir trabalhando, e são meditações seguras em que você não vai precisar ficar deitado ou relaxado, de repente você está indo para o trabalho, e aí você acessa ali né, no Spotify, você consegue ir ouvindo aquelas meditações e você vai se curando. Ou mesmo, né, você falou para a gente ontem que você acaba acordando e fazendo esse momento, né, de reintegração, que é muito legal. A sua primeira hora do dia é para isso, para conexão. Então, aí fica aí o convite para conhecer a nossa pasta no Spotify. E aí a gente tem no canal do YouTube também, tem o Capo Comunica lá, tem alguns vídeos, alguns vídeos que a gente vai falando um pouco de conteúdos que a gente vai falando do dia a dia, algumas coisas que tem também do curso. A gente sempre traz um ponto de vista sobre temas que vão acontecendo na nossa vida, nas nossas relações de consultório, ou com clientes, ou com alunos, e a gente vai criando, então, conteúdo que sempre tem o viés de ajuste de comunicação, um olhar para a comunicação terapêutica, mas com assuntos diversos, que a gente gosta muito de criar esse conteúdo. E lá no site também a gente tem alguns textos, a gente tem LinkedIn da Capo Comunica, que tem alguns textos. Esses textos também, por vezes, ele está ali no site, você encontra uma área tipo de blog, em que a gente traz um pouco de reflexões, um pouco de cotidiano, e aí mistura um pouco, né, das vertentes que a Capo atende, né, que não é só o individual, também é o empresarial, e então a gente trabalha com muitas frentes, porque comunicação está em tudo. Então, aí, só para te oferecer, para você que está a fim de consumir e tudo, são muitos caminhos levam ao método Capo. Então, fica à vontade. Bacana. Tem Então, bastante coisa. Tem bastante coisa para se divertir. tem muito conteúdo para se divertir, menina. Você não sabe. Aí, as nossas redes você já está seguindo, né? Enfim, Aham. mas é muita coisa para. É muito conteúdo para falar de comunicação. Sem Verdade. contar que, né, aí você já sacou que nós temos as lives todas as terças de manhã, que é outro canal, e é isso. Então, acho que por enquanto, e por hoje é só, pessoal. Não, mentira. Por que esse nome, Capo? Porque é comunicação assertiva, positiva e objetiva para a vida. São os Como que é pilares. comunicação? Assertiva,
positiva e objetiva para a vida. Ah, que legal. É Eu achei que era um método que alguém já criou e vocês, tipo, estavam também usando. não, Você fala, é que vocês nós, falam método capo. Eu falei, nossa, quem será que criou? Foi vocês, então? Vocês são as é, criadoras. Que nós somos chique, as criadoras, é assim. que chique. Legal, bacana. Porque, como vocês falaram método capo, eu até falei, meu, será que existe esse método? Dei uma olhada. Tem, para música. Sabia que tem? Ah, tem para música também? Porque eu achei que era um método, tipo, igual constelação familiar. Ah, e o método foi pelo aquele Isso, Bert que é um Helling lá. método, Mas ele foi um método que legal, sucesso, um método que vocês criaram, tipo, uma é um coisa que método vocês jovem. criaram, canalizaram, sei lá. O que vocês fizeram? A gente criou, formalizou, né? Tem todo um script Muito de como faz isso. Até uma das pautas de projeto para esse ano é criar. A gente está elaborando o método CAP para terapeutas, porque a gente vai começar a ensinar como aplicar o método, né? muito Porque as legal. experiências que a gente tem principalmente de terapeutas que chegaram até os cursos anteriores. Eles querem muito reproduzir, então tem pedido muito para a gente que a gente crie o curso direcionado para eles, porque daí é um mergulhão mais fundo, né? Aí vira mergulho em piscina olímpica. E aí a gente. Porque até você falou que na metodologia você aborda constelação, algumas coisas da constelação, Uhum, uhum, PNL, sei lá, um monte de coisa que uhum. você. É que eu acho muito legal essa união de ferramentas, entendeu? Sim, Eu acho. porque de verdade eu e a Andrea nós temos, tirando uma coisa ou outra que uma tem e a outra não tem, as nossas formações são muito parecidas em terapêutica, né? Então a gente acabou pegando essas várias ferramentas e descobriu que pincelando, por isso que ele é um método de comunicação terapêutica, porque a gente trouxe toda essa bagagem terapêutica para fazer os ajustes de comunicação. Então, é por isso que então por isso que a gente tem um pool de muitas coisas, muitas inteligências que já faziam sentido sozinhas, e quando elas são juntas, a gente junta tudo e amarra isso com as nossas técnicas, isso é o método Capo, né? É um pool de técnicas amarrado com o objetivo de ajuste de comunicação. Então, Não, foi a gente eu que acho, criou. eu acho sensacional, porque eu acho que as coisas não caminham sozinhas. Então, por exemplo, se você entende de constelação, eu vi que você é naturopata também, né? Eu sou Então, assim. mas de repente a pessoa está precisando junto com tudo isso, entendeu? Para ajustar. Então, eu acho que as ferramentas elas não andam sozinhas mesmo. Você vai aprendendo e vai ajustando para um foco, né? É, Por isso que eu penso assim, né? No meu caso, eu não é que eu não quero ser advogada, eu gosto muito do que eu faço. Só que eu quero agregar na minha profissão algumas ferramentas que eu adquiri. Por exemplo, hoje eu fiz uma audiência que era uma dissolução de união estável, partilha de bens, e, tipo, bem, o cara bem chato, assim, né? Eu tava defendendo a mulher, claro. sim. E no Claro. final, assim, foi muito legal, porque a comunicação foi bem assertiva, o único que estava fora da comunicação era ele, o único que Tá. era o louco era ele, e no final foi tudo positivo para ela, porque na hora que a juíza entendeu o que realmente estava acontecendo, até o advogado dele ficou do nosso lado, foi até engraçado. Até o Era o advogado que dele parou acontecia de comigo e com defender a ele. Andréia. Era o que acontecia comigo e com a Andréia quando a gente. A Andréia ainda advoga, eu não advogo mais, né? Eu fazia área de Mas, família também. Mas era o e que aí, acontecia, a gente convencia tanto que até os advogados adversários falavam, mas não é que você tem mudou mesmo. exatamente, mas foi porque ficou entendido o que aconteceu, ficou claro, minha conversa ficou Sim. bem sem ruído com a juiz e com o advogado e deu tudo certo. E aí, como eu tenho essa busca espiritual, né? Eu já fiz várias vezes constelação, já fiz, nossa, mil coisas. E aí, qual que eu ofertei para ela? Tudo bem, não sou eu que eu faço. Não, não é o que eu faço, mas eu falei para ela, olha, agora resolveu, parabéns, né? Você ganhou o seu diploma aqui de libertação. Ah, Mas assim, no sentir, dá para perceber que ele ainda está muito dentro da vida dela. Então, uma coisa que eu acredito, por exemplo, nesse lance de energia e tal, eu falei para ela, meu, você devia fazer um divórcio energético, né? E ela é super receptiva. Então, eu ofereci uma ferramenta que eu conheço para ela dentro do que eu já faço. Aí ela, tem alguém para indicar? Eu falei, tem uma pessoa que faz. Aí ela vai fazer. Então, é essa caminhada assim que eu tô para quem tiver aberto, tipo, oferecer essas outras ferramentas.
Porque, beleza, a gente encerrou o divórcio, mas tem vários conflitos ali que precisam ser quebrados, seja através da comunicação, de um trabalho energético, uma barra de axis, entendeu? E como Não, eu e a gente já... faz. Eu, quando advogava, fazia já muita constelação para os meus processos. Na verdade, eu trazia meus clientes para o consultório, para o escritório, eu falava, mano, vamos fazer um negócio aí que tá esquisito. E aí a gente precisa fazer esses divórcios energéticos. Tem muitas técnicas, né, da naturopatia, da Sim, terapêutica holística, de uma forma geral, que trazem esse romper, né, das energias, porque você está certa no seu ponto de vista. As energias estão ali, elas precisam também ser quebradas, e isso ajuda, quando a gente faz, inclusive durante ou antes dos processos, é, ajuda até a resolver, né? Tipo, ajuda até a resolver. eu já tive situações processos que você fala assim, tá tudo posto na mesa para terminar, e isso não consegue, não anda, não anda, não Não anda. vai. E aí fazer uma constelação antes de audiência e a pessoa chega completamente mudada, transformada, as pessoas que eram mais reativas, mais receptivas, mais doloridas, depois que se faz um processo de constelação, por exemplo, a pessoa chega com outra visão, né? Com outra sensação. Então, é muito Não, legal. e isso é fato, porque quando eu atendi essa moça, mais de um ano atrás, até rolar audiência, eu nem reconheci ela quando ela foi no escritório, porque ela buscou um processo de cura. Ela está Olha, fazendo terapia. Porque quando eu atendi ela, eu falei: olha, você precisa de terapia. É uma situação muito complicada, você tem 4 filhos. Aí ela buscou. Realmente ela buscou e realmente ela cumpriu. Ela chegou no escritório que eu falei: se eu te visse na rua, eu não ia reconhecer. Ela está tão bonita, energeticamente falando, ela está exuberante, ela está outra pessoa. olha, Mas por isso que deu tudo certo. Porque ela já chegou em outra vibe. O cara estava no maior ódio total, assim, né? ele E continuava talvez na vibração anterior e ela tinha mas ela ultrapassado saiu, então assim, que tá vibrando sozinho, tá vibrando, tá batendo na parede, tá voltando. Tanto é que ele se perdeu, ele ficou com tanta raiva dela, não queria dividir nada, e ele se perdia na fala dele. Eu falei para a juíza, eu falei, excelência, eles têm um sítio, ele mora lá e ele aluga para terceiros, ele não dá o dinheiro para ela. Aí ele bateu o pé, não, eu não faço isso. Aí depois, em outra fala, aí a juíza falou, vocês poderiam alugar. Eu venho fazendo isso. Então, você vê que loucura? Ele se perdeu tanto na fala dele que eu falei, nossa, ele se envenenou com o veneno dele sozinho, a gente não teve trabalho. Mas foi porque ela mudou a vibração. Total, ela tá em outra vibe. Então, assim, é bonito de ver como ela buscou e rolou. Agora, quando a galera não busca, aí é aquela coisa entrucada, né? sim, Aí sobra para o advogado, que além de advogado, é operador de milagres, né? Não basta ser O filme do advogado. advogado em divórcio é a espera de um milagre, né? Quando o cliente Não. não ajuda. Não basta ser advogado, você tem que fazer um milagre ainda na vida, tem que fazer uma obra na vida dele, como diz os evangélicos. Fazer uma obra, uma missão. Mas então, aí, esse é meu intuito, né? Por isso que eu quero entender direitinho esse lance da comunicação, que eu posso melhorar, porque primeiro eu acredito que tem que ser em mim, né? E eu sei que tem muitos ajustes que eu preciso fazer para depois eu ofertar para o outro. Porque eu sinto, o Eric e a Andrea, eu sinto que, eu não sei explicar, mas sabe quando é quase que real para mim? Eu tô indo profissionalmente agregando outras coisas, só que eu preciso organizar essas ferramentas. Isso, tem a fase da construção, né? A gente vai colocando os tijolinhos, os cimentinhos, e aí tem uma hora que a gente fala assim: não, agora eu tô com bastante bagagem, agora como é que eu vou organizar isso? E é muito legal que você esteja falando isso, a gente está muito em sintonia, né, Vanessa, desde ontem. Muito. Muito bem-vindo a todos os que estão aqui, que delícia. Eu estou falando aqui, coitado dos outros 7 participantes que estão aí. Que a gente possa ser contribuição nesta noite para todos, sejam todos muito E bem-vindos. Obrigada por vocês entregarem um espaço do tempo de vocês aqui, e é muito maravilhoso, a gente é muito grata. E hoje nós vamos falar, né, Dé, de poder de síntese, ajuste, que tem tudo a ver com organização de olha fala, aí. pensamento, objetivo de fala. Entrega aí, Dé, que eu vou até fechar o microfone aqui. Gente, se vocês escutarem um latidinho, é o meu pequeno ser que ela resolveu conversar agora, bem na hora da aula. Fala assim, ó, passando aqui, ó, oi, gente, se vocês escutarem, sou eu. O poder de síntese, que a gente fala muito no método Campo, é você resumir e tirar os ruídos daquilo que você quer comunicar. Como é que a gente faz isso, né? Tirar os ruídos e tal. Primeiro que a gente tem que gerar clareza sobre o que a gente quer comunicar.
tirando a projeção, colocando em primeira pessoa e procurar limpar e não trazer informações demais, porque às vezes os detalhes, eles tiram o brilho daquilo que você quer comunicar, não é? Então, quando você, que o pessoal da escola antiga fala, quando você quer florear demais, quando, né, você traz um excesso de detalhes, você perde o objetivo daquilo que você quer comunicar, porque ele se perde no meio daquele ruído todo. Então, assim, primeiro, vamos fazer hoje, usar o poder de síntese para saber o que você quer comunicar, o que você quer. Né? Que é o que a Vanessa estava falando. Primeiro, a gente tem que fazer essa comunicação com a gente mesmo, consigo mesmo. Então, o que eu quero hoje? O que eu não quero mais abrir mão? O que, para mim, é imprescindível manter? E dentro desses princípios que norteiam hoje, porque, assim, às vezes, com o decorrer dos anos, com as nossas bagagens, a gente vai evoluindo e vai deixando de fazer sentido algumas coisas que a gente achava que era um princípio arraigado, né? Ai, porque aquele negócio tem que ser assim, preto no branco, porque eu tenho que esgarçar tudo, até o último, eu tenho que falar até, né? Vomitar tudo. E o poder de síntese fala exatamente sobre isso. Vamos separar o joio do trigo, né? Vamos deixar de jogar pérola aos porcos e vamos entregar as pérolas para quem a gente quer. Tô falando bonito, né? E para isso, a gente tem que ter a percepção do outro. Então, o que é a percepção? Né? Gente, eu falo muito na forma de perguntação, mas me interrompam se vocês tiverem alguma dúvida. Percepção é a forma como a gente se conecta com o outro, né? É a afetividade, é a empatia que a gente fala. Então, como é que a gente pode e a gente faz com que o nosso discurso falado com a nossa linguagem corporal fale uma coisa só? Então, se conecte, olhe nos olhos, se aproxime, não se tranque, né? Convide o outro a se esvaziar e te escutar. Então, não cruze as pernas, de preferência fique de frente para o seu interlocutor, de corpo inteiro, né? Porque quando a gente fica meio de lado, a gente está dizendo que, Marromene, né? Eu estou olhando para você, mas não estou aceitando muito, não estou esvaziada, eu estou bem preenchidinha, assim, por isso que eu estou aqui meio de ladinho, porque eu estou escondendo aqui, ó. Eu estou com o rosto virado para você, mas o meu corpo inteiro está dizendo que não, não quero, não faz sentido. Uma coisa que o pessoal da PNL gosta muito, que eles falam, né, que é o rapport. O que é o rapport? E essa conexão com o outro. Então, se o outro que você está conversando, ele está mais fechado, ele está com o braço aqui cruzado sobre o peito, você, devagarzinho, você vai soltando, você vai conversando com as mãos, vai convidando, porque naturalmente a pessoa, inconscientemente, ela começa a te imitar. Gestualmente, corporalmente falando. E aí, de uma forma subliminar, ela vai se abrindo para aquilo que você está conversando, para aquilo que você está contando. Então, assim, quando você está tendo conversas difíceis, procura perceber se você está com a mão no bolso, se você está com as pernas cruzadas, com as mãos cruzadas, se você está projetando seu corpo para frente, né? Você pode estar falando calminho, mas projetando o corpo para frente, pondo o dedinho na cara do coleguinha. Você pode conversar, mas ir percebendo como é que está a linguagem corporal do outro, se ele está receptivo ou não. Então, naturalmente, as pessoas, elas vão contando para a gente. Então, no caso, né, de uma audiência, o juiz, ele já fica, a mesa do juiz já fica um degrau acima.
e eles ficam sentados olhando de cima para baixo. Então, quando o advogado vem e vai conversando, ele vai, dependendo da postura dele e de convidar o juiz a olhar por uma outra perspectiva, sem ficar apontando, você vai engajando mais as pessoas. Você vai convidando as pessoas a ter um outro olhar. Então, começa a se perguntar como você está se comunicando. É pelo que te irrita, te incomoda ou é aquilo que te encanta? Muito bom. Travou aí? Travou. Eu estava aqui, bem aqui, prestando atenção em você, e eu estava tirando foto para colocar no Instagram. Que eu preciso. Mas, gente, de verdade, poder de síntese, vamos entregar aqui, né? Eu acredito, gosto muito da gente entregar os antídotos, as pílulas de comunicação. Como é que eu faço? Eu sou prolixo, se eu tenho dificuldade, Érica, eu tenho dificuldade. Eu começo falando alho, termino com elefante, e faz uma bagunça na minha cara. E assim, primeiro de tudo, se você é uma pessoa que perde o fio da meada, tenha sempre um papel na sua frente. Escreva tópicos. Tópicos são importantes para quem tem problema de continuidade, né? Primeiro de tudo, se você é dessa pessoa que tem muitos exemplos, eu sou uma pessoa que gosto muito de historinhas, quando eu estou fazendo palestra, dando aula, não sei o quê, eu sou uma pessoa que eu consigo parar, hoje eu consigo parar, e dependendo também do nível de cansaço, né? Eu consigo parar, contar uma história no meio, pegar o fio da meada e voltar. Mas às vezes, no nível de cansaço, às vezes eu me perco um pouquinho. Olha lá, André Eu tem tenho que ter a cola. André, já tem que ter a cola, né? Eu com a cola meio que travo. Mas quando eu estou em reuniões, quando eu estou em conversas importantes, em conversas de venda, né? Nós estamos falando com advogados que têm um fio da meada, que têm sua petição para defender, mas nós estamos falando com vendedores, nós estamos falando com um universo de pessoas aqui que têm as suas atividades N. Então, assim, tem um papel e minimamente coloca primeiro de tudo o objetivo da conversa, para que você veio. Né? E aí, conforme vão tendo as trocas, o interlocutor fala uma coisa, você fala outra, vão vendo as ideias, vão vendo tudo, sempre fica a pergunta, né? Quando você começar a sentir que ou você está saindo, ou teu interlocutor estão saindo do tema, traz a pergunta para a mesa, diz assim, e como isso se liga com o nosso objetivo da conversa? Né? É uma forma delicada de você perguntar para o teu interlocutor. Né? Em qualquer situação. Ah, porque você não está invalidando a fala dele ou dela. Você não está dizendo, está falando abobrinha ou saiu do tema, mas você está dizendo, e me conta como isso se conecta com o nosso tema principal aqui, que eu gostaria mesmo de saber. É uma forma muito objetiva de você trazer a conversa, inclusive das pessoas que querem tirar o foco, né? Quem negocia muito, a área comercial adora tirar o foco daquilo que às vezes não é tão bacana para o produto, para a empresa. Então, se você está naquele lugar, se você é um comprador de uma empresa, você tem que voltar a conversa no foco. Quando a pessoa está querendo ser malandrinha numa demanda jurídica, você tem que voltar ao foco. Eu tenho pessoas aqui que eu sei que são da área de comercial de viagens, né, de agência de viagens e tudo. E às vezes as pessoas vão lá e sonham e devaneiam, e aí ela não compra porque ela perdeu o fio da meada dela. Então, trazer, né? Eu falo assim, então, mas lembrando, olha, vamos lá, vamos falar da tua viagem, vamos falar do teu primeiro sonho, o sonho que chegou aqui. Não tem problema se você quiser mudar de sonho, mas né, o nosso objetivo aqui é falar sobre este sonho, sobre esta situação. Então, como é que se liga tudo isso, né? Ou assim, como é que você acha que isso pode contribuir ou complementar para o tema principal? É uma forma. A outra coisa, se você tem uma tendência, percebe que de desviar do assunto, cria um roteiro, é que nem fazer redação, né? Então, a sua conversa, a sua fala, ela tem que ter um início, um título. Lógico que tem o quebra-gelo, pergunta como é a família, como está o cachorro, o gato, o vizinho, o carro, né? Porque tem essa coisa da gente fazer essa primeira cerimônia. E para as pessoas que são muito objetivas, é muito importante você colocar, talvez no primeiro tópico, conversas floreadas para você se lembrar que essa característica, lembra que o método, ele valoriza muito a individualidade de cada um, o recurso de cada um e a personalidade de cada um. A gente não quer pegar e massacrar e a gente não acredita em criar formatos de robô, não é essa a proposta do método. A proposta do nosso método aqui é em olhar, cada um enxerga a sua integralidade, os seus recursos e as suas dores, e a gente coloque tudo na mesa para a gente poder fazer o melhor
melhor com o que a gente tem da gente mesmo, das nossas características. Tem coisas da nossa personalidade, da nossa característica que a gente vai querer trabalhar para que aquilo não ocorra muito. Ah, os mais explosivos, aqueles que têm mais sangue, são mais fogo, que vão logo para o embate. Provavelmente muitos desses vêm para o curso de comunicação para poder torear um pouco dessa característica, dessa personalidade. E eu vou te dizer, se você está nesse lugar e está aqui com a gente hoje, você vai encontrar ferramentas para torear isso, né? E tá ótimo, mas assim, olhar, dar um bom lugar para essa característica. Se você, pelo contrário, é aquela pessoa que é mais, sofre calado, não consegue dizer, não consegue se impor em horas decisivas, muitas vezes você sai de uma conversa importante, não necessariamente difícil, mas importante. Você sempre sai com aquela sensação de, puta, devia ter falado não sei o quê. Puta, e no final eu esqueci de falar tal coisa. Às vezes, o medo, a sensação de inapropriação, a sensação de não estar falando a coisa mais ajustada, da forma mais ajustada, nos faz inconscientemente nos auto-sabotar na comunicação. E a gente esquece o que ia falar. Tão importante o roteiro. São pontos importantes que não podem perder de vista. Então, em algum momento, quando a gente cria pontos importantes que não podem ser perdidos, falar, eu nem sei direito que hora que eu vou colocar isso na comunicação, na minha conversa lá com aquela pessoa. Mas aquele ponto está ali, você vai encontrar, contanto que ele esteja escrito no seu papelzinho, você vai encontrar o momento perfeito para colocar. E se não aparecer, porque é um ponto discrepante, porque o teu interlocutor, ele sabe que aquele ponto é um ponto nevrálgico, ele quer levar a conversa para outro lugar, você vai ter um espaço de segurança para dizer, mas eu preciso falar sobre esse tema. Agora eu quero chamar a conversa para esse tema aqui. Então, você vai ter um poder de síntese, uma objetividade, onde vai ter o seu tema principal lá no seu papel. Se você conseguir fazer tudo isso na sua mente, na sua cabeça, tá ótimo. Se você não precisar do papel, é um jeito também de se fazer. Como a gente disse, eu vou para a reunião livre, leve, solta, muitas vezes. Eu até escrevo, às vezes, as coisas importantes, mas eu guardo na cabeça. Outro dia eu estava fazendo uma reunião e por causa do trânsito maravilhoso de São Paulo, eu acabei pegando o carro que eu tinha aqui para aula. A Andréa já estava no lugar para fazer a reunião e eu estava no caminho. E eu entrei na reunião e falei, olha, tudo bem, estou dirigindo, mas eu dou conta e minha pauta está na cabeça. E estava mesmo, foram todos os tópicos. Então, eu sou aquela pessoa que funciona melhor, muitas vezes, sem escrever, mas às vezes em reuniões em que o assunto é denso, em que a reunião ou o papo é dificultoso, é uma forma de me acalmar, de eu não ter ansiedade de atropelar. Então, aí eu crio um poder de síntese com uma forma calmante da ansiedade, né? Então, assim, poder de síntese, vamos lá. Tema principal, objetivo da conversa. Se tem mais de um, coloque todos, né? Se você é muito diretivo, coloca lá, no primeiro momento, expor um ponto de vista, florear um pouco, saber um pouco do outro, para quê? Para criar conectividade, né? Aí depois o tema, o miolo, o que embasa, né? Por que é que você está trazendo aquilo? Qual é a percepção, qual é a necessidade imposta para que aquele tema precisa ser resolvido, da forma como você pensa que pode ser resolvido, e sempre trazer na primeira pessoa, e não lembra da conversa de ontem, para quem não estava, né? Ontem, vou retomar um pouquinho, porque eu gosto disso, da gente trazer pontos de vista não verdades para as conversas, porque as verdades, elas criam uma reatividade, barreiras desnecessárias. Quando a gente traz pontos de vista com coesão, com embasamento, que é o que a Vanessa estava aqui contando para a gente no começo do nosso encontro de hoje, né? Que ela conseguiu, ela estava aqui no workshop ontem e se sente já, né, já vem com uma construção individual, buscando o aprimoramento na comunicação. Então, ela conseguiu criar uma conversa assertiva de forma de ela é advogada, de entregar o ponto de vista dela com tanta clareza e objetividade que as partes, inclusive o advogado da outra parte, se sentiu ali validado. Não, falou assim, não, faz sentido isso para mim, né? Tipo assim, talvez para o meu cliente não faça muito sentido no bolso dele, mas tem começo e meio fim, tem embasamento, né? Então, a vida de verdade é uma forma, de uma forma geral, a gente leva na toada da vida toda a forma que você embasa as coisas. E é nesta parte da conversa do roteiro, que é o preenchimento das lacunas, que é onde a gente cria a base. Só que quando a gente tem uma característica mais prolixa ou muito diretiva, às vezes
o objetivo vem que atravessa o outro pela metade e ele cria uma reatividade e não nos ouve. E quando a gente é prolixo, a gente vai para o canteiro de flor, vai para as abelhas, vai para não sei onde, e a pessoa se perde e a fala fica fraca. No final, até a gente cansa quando é muito prolixo. E aí acaba, você fala assim, era do que eu estava falando mesmo? Ah, então tá bom, tchau. Então a gente acabou que não resolveu o assunto. Acabou que falamos 3 horas e não resolvemos o assunto. Então, assim, o objetivo da conversa, se é um, se é mais de um, coloca lá na sua pauta. Início, coloque o seu ponto de vista, por que está sendo trazido esse assunto, quais são os objetivos que você pretende alcançar com aquela conversa. Depois, o desenvolvimento, a gente vai embasar por que isso é importante no seu ponto de vista, por que você precisa que aquilo seja feito. E aí, a finalização, com uma solicitação ou com um convite de resolução. Como é que a gente sugere que vocês façam essa resolução, né? De novo, sempre são convites. Lembre que para a comunicação ficar muito mais fluida, a gente sempre entrega convites para as pessoas. Então, como é que a gente entrega? Pô, muitas vezes a gente sabe o que a gente quer, né? O que é melhor para a gente, o que aquece mais nosso coração. Então, a gente não fala assim, olha, a única resolução que tem para isso é isso. Acabou. Né? O teu interlocutor já pega, levanta a mala e vai embora, fala, né? Dane-se. Não tem nem espaço, né? Não tem espaço. Então, como que a gente insere uma resolução? Eu penso, o que eu consigo visualizar como solução para esta demanda é isso, isso, isso. Ou eu vejo 2 possibilidades, assim e assim. E aí você convida o teu interlocutor ou seus interlocutores. Você vê de outra forma? Você percebe outra solução que poderia existir? E a pessoa pode vir com uma solução que só te ferre, né? Fala, e você valida, né? Ótimo, eu entendi o seu posicionamento, mas entenda que eu não me sinto muito agraciado com a sua solução. A gente pode compor uma solução em que todos se vejam prestigiados? Isso é importante. E remete muito ao que a gente falou ontem, né? Estava a nossa querida Luciane ontem conosco, daqui a pouco ela deve estar aí. Se é que já não está, porque eu estou aqui, nem abri aqui as pessoas, deixa eu ver. Mas, é assim, a gente não entregar verdades, né? A gente entregar... Fala, né? Pegar pontos de vista, né? Eu Entregar entendo pontos de vista, ou opções, né? Quando a gente vai fazer um fechamento de uma comunicação, nós entregamos opções do que pode ser uma resolução, mas não como únicas, né? Eu vejo muitas pessoas terem uma comunicação muito boa, muito estruturada, e aí estraga tudo no final, porque então a única solução para isso, né? Aí fez um trabalho lindo, né? Começou, estava ótimo, agregou, aí no final deu aquele ceifadão sinistro que a pessoa toma aquele tapão na cara, não sabe nem para onde vai. Então, assim, o que você estava... Porque a sensação que a gente traz quando a gente traz uma única opção é assim, o tempo inteiro eu estava te amaciando para te entregar a ceifada sinistra no final. E, na verdade, por que que a gente traz essa elaboração do poder de síntese para a construção das comunicações com essa estruturação? Porque eu e a Andréia temos formação em mediação, nós somos mediadoras. E a gente aprendeu muitas coisas na nossa formação de mediação, mas uma das mais importantes que a gente viu dia a dia, mediação a mediação sendo feita, é que quando as partes se sentem contribuindo com os processos da comunicação, com as demandas, elas têm uma tendência de até 95% maior de cumprir os combinados, porque elas estão se sentindo inseridas. Então, quando a gente fala, olha, isto posto, né, os advogados aqui, olha, isso eu explanei qual é o objetivo da conversa, eu embasei, eu ouvi o outro falar o ponto de vista, as necessidades dele. Quando eu entrego assim, olha, então eu vejo para uma solução aqui, isso e isso. Está contando para o meu interlocutor que eu também estou levando em conta o ponto de vista dele e a conversa está aberta para ele trazer também uma solução. Pode não ser de nenhuma das partes. Pode ser que quando você traz dessa forma, a pessoa tinha até uma outra ideia, mas ela já não sai queimando a barreira, criando uma parede. Ela falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Isso é bacana também, eu me vejo nessa solução também, né? Então, assim, não é que o fato de ser acolhido uma única solução, que é a única né, que o outro vai se sentir desprestigiado, mas a sensação que você criou na comunicação é de
trazer para junto, é de participação e não de imposição. E por isso que é tão importante a gente criar esse roteiro para criar um poder de síntese em que inclua, mesmo nas leads, mesmo nas conversas difíceis, quando a gente cria espaços, mesmo em conversas muito conflitantes, quando a gente cria um espaço para as pessoas se colocarem, a gente derruba muita projeção nossa e dos outros, a gente derruba muita barreira e constrói caminhos, né? O objetivo do método Cato é construir caminhos de comunicação mais leves. Possíveis, né? Dentro do que você consegue. Dentro do que... Porque a gente está trazendo uma clareza aqui para você olhar a forma como você comunica, porque às vezes é só o jeito, não é nem o conteúdo, é a forma que você se expressa que você leva o outro para a reatividade. Então, por isso se conectar com o outro, porque às vezes ou é o seu tom de voz, é o seu gestual que leva a pessoa para a reatividade, não é nem o que você está contando, não é nem o conteúdo. E, às vezes, falando mais baixo, você vai convidando o outro a prestar mais atenção, né? Porque se você falar alto, ela pode dispersar, né? Fica aqui, ó, aquele barulho aqui. Mas quando você vai diminuindo o gestual, às vezes, e o tom de voz, você vai convidando a pessoa para entrar mais, falando assim, ó, eu tô aqui também para te escutar, para escutar o seu ponto de vista. Você já consegue olhar para a situação de outra forma, né? A Érica é mais impositiva, ela já chega falando e eu já vou falando mais calminho, mais... E temos as pessoas que se identificam com esse jeito de conversar e com esse outro jeito. E é engraçado que, assim, por eu falar baixo e por eu escutar mais, eu dou bastante espaço para os outros falarem, as pessoas acham que eu não tenho opinião. E aí, quando eu venho com a minha construção, as pessoas se espantam. Porque a gente tem alguma coisa no inconsciente coletivo em que, se você não berra, se você não faz estardalhaço, você não tem espaço. Mas é aqui dentro, ó, quando você tem clareza do que você quer, para onde você vai, não importa o que o outro está achando. Fala, minha ruiva preferida. É isso, a gente afastar, que era a próxima coisa que a gente vai falar sobre comunicação, né? Sobre a gente começar a se mapear e fazer essa percepção. Quando a gente vai para conversas, muitas vezes a gente vai muito preenchido, com muitas projeções. Então, uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas é começar a perceber o que te incomoda mais nas conversas do cotidiano, o que te irrita, o que te tira do prumo, o que a moçada chama de o que dá gatilho. Né? Normalmente, o que dá gatilho são coisas que se reproduzem e que te trazem lembranças e emoções lá na infância. Não são de agora. Porque assim, não, imagina, meu chefe fala de um jeito que me lembra o meu antigo chefe, que era um explorador, mas com certeza isso tem uma ressonância lá na infância, né? De uma coisa de não poder se colocar, de uma proibição, de uma interrupção, de não se sentir visto, não se sentir ouvido, não se sentir sendo integrante, né? Uma exclusão. Então, um caminho bom que a gente quer entregar hoje aqui nesse encontro é perceber, né, ao longo das suas comunicações a partir de hoje, ou fazendo uma pequena reflexão, ou uma grande, o tamanho da reflexão é sua, né, porque a vida é sua, mas assim, que tipo de comunicação, ou com que tipo de pessoa, eu saio mais do prumo? E sair do prumo pode ser ficar mais reativo, falando, mais agressivo, mais impaciente, mais inquieto, ou mais calado, né, porque a gente tem muitas formas de reagir, né, a situações de gatilho na nossa vida. Então, quando a gente começa a perceber que formas, que jeitos, como as pessoas falam que me incomoda, aí a gente vai fazer uma pergunta, né? Que sentimento me traz? Né? Então, vamos fazer um exercício aqui.
Pensem, respirem, se organizem. Inspira 3 vezes, né? Inspira em 3 pontos. Segura 3 pontos. Solta 3 pontos. Faz de novo uma respiração boa. Vai sentindo os pulmões se encherem. Vai sentindo a bola baixando, ficando no espaço gostoso. Vai soltando essa respiração. Vai sentindo essa frequência boa, esse lugar bom que a gente está aqui agora, esse papo bom. E agora, vá percebendo se pode ter sido hoje, pode ter sido ontem, pode ter sido ao longo da semana, no final de semana, né? Ou pode ter sido distante, falar, ah, Érica, eu estou num lugar tão bom já não me aborreço muito com as pessoas. Que você se envolveu numa conversa e aquilo te incomodou, ou você ouviu, nem se envolveu numa discussão nem nada, mas alguma coisa, de uma forma que alguém falou. Às vezes é um caixa, né? Que você está acostumado a ir no mesmo mercado, você fala, você detesta naquela caixa, pode ter até a outra, pode estar mais cheia, mas eu vou na outra que eu não dou conta de olhar na cara daquele ser humano, né? Tem alguma coisa que tem ali que dá gatilho, que te deixa reativo. Né? E a gente vai se curando das nossas dores, a gente vai se curando das nossas reatividades que nos levam a comunicações distorcidas. Lembra de ontem? Gerando clareza sobre nós mesmos. Que característica, você consegue mapear que característica que te leva para aquele lugar menos amoroso do coração ou um pouquinho mais reativo? Ah, é quando a pessoa fala muito mole, é quando a pessoa ela vem querer impor e bota o dedo na minha cara, é quando a pessoa fala muito rápido, não deixa eu concatenar os pensamentos, ela tem a voz muito aguda, né? Ou muito, sei lá, voz de fumante inveterado, né? E aí vai para o sentimento. Que sentimento me dá? Ah, me dá raiva. Ah, esse é o clássico. Mas tem algum outro escondido atrás da raiva? Vai buscar onde está. Que lembrança vem? Da onde vem isso? Porque todos os espaços reativos da nossa comunicação, eles têm gatilho em algum lugar de alguma vivência que está lá dentro, guardada no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente. E quando nós nos curamos da fonte, da origem, né? Quando nós cuidamos da origem dessa dor, a gente cura esse gatilho para sempre na nossa comunicação. É assim que nós vamos nos tornando mais comunicantes, mais cato, mais positivo, mais objetivo, mais assertivo. Não vai dizer que não quer dizer que a gente às vezes não precisa ter conversas fortes e difíceis. Nós estamos num plano material que a gente precisa, mas a gente faz isso com muito mais amorosidade, muito mais assertividade. Inclusive para a gente, porque a gente tem limite. A gente vai, quando está bravo, daí vai no limite do que é resolutivo. Não sai lavando roupa suja de uma eternidade. Lembrou? Sacaram aí? O que é que... Ah, lembrei, Érica. Nossa, a pessoa fala mole, eu tinha uma tia que falava mole, e aí eu não sei porque minha família inteira não gostava, e eu também peguei esse ranço. Nem sei porque que eu não gosto, mas eu não gosto. E o universo é tão engraçadão que daí você tem essa resquício de família, aí você ganha um chefe que fala igualzinho a tia que você tinha bode de ouvir, ele fala todo dia com você. Vamos fazer um exercício. Se você encontrou o lugar da onde a origem, vá diretamente mentalmente para esse lugar e nós vamos falar umas falas sistêmicas para ir diluindo essa energia. E se você não encontrou, não tem problema. Fale, né, direcionando para o alto. Sabe assim, como faça aí uma energia da tua cabeça e você vai falando as falas e vai direcionando isso. Diz assim, eu vejo você. Eu sinto muito por tanta dor e ressentimento.
Fale para esse ponto de origem que te leva para um gatilho tão esquisito. Fala, agora eu vejo quanta dor. Agora eu vejo o quanto isso me afeta. Diga, eu dou um bom lugar para todos esses sentimentos. Para todas essas sensações desagradáveis que chegam até mim, em ressonância deste tempo, desse espaço-tempo, que ainda reverbera em mim. Eu sinto muito. Eu peço. digo sim, sim, É, desculpa. Eu digo sim para tudo como foi, para sim para tudo que é, não é? eu peço, por favor, que você me liberte agora. Eu aprendo com você e te liberto também. Pode ser que seu cardíaco esteja quentinho, faz uma massagem aí. Pode ser que sua cabeça esteja quentinha, faz uma massagem. Faz uma massagem aonde você está sentindo. Para dissipar essa energia. Tá tudo bem. Pode ser em vários pontos da cabeça, a gente tem tantos pontos importantes aí, né? E eu deixo partir aquilo que não faz mais sentido para mim ficar. Agora, é por isso que a gente diz, né? Agora eu vejo, né? Porque o ver é aquele olhar, para quem gosta de filmes, vão se divertir comigo, porque eu adoro fazer menção a filmes, porque eu sou uma cinéfila, né? É aquele eu vejo você do Avatar, né? Do Avatar. Eu vejo a alma, eu vejo o que isso produz, né? Eu dou um bom lugar para isso. A gente só consegue, existe uma máxima que o Bert Hellinger ensina a gente, maravilhoso. Bert Hellinger, para quem não conhece, é o criador da constelação familiar. Apesar de ter fontes que dizem que quem criou a constelação foi o Jung, mas quem gourmetizou e fez a galera entender o negócio todo foi o Hellinger, então eu gosto de dizer que foi ele. Ele diz, tudo que a gente exclui não tem força para partir e perpetua na nossa existência. Tudo que a gente dá um bom lugar tem força para partir. Por isso que no método a gente pincela muito desses movimentos sistêmicos que você acabou de vivenciar agora, porque é assim que a gente faz as curas sistêmicas dos padrões limitantes e hereditários que nos acometem. Gente, a gente não plasmou, né, do Big Bang o nosso eu individual. Não tiveram 7 trilhões de Big Bangs, né, assim, para cada um de nós nascer. A gente tem origem, a gente tem papai e mamãe, vovô, vovó, né? A gente tem muita gente que vem antes da gente. E nós temos fragmentos dessas energias. E a gente reproduz muita coisa na nossa comunicação disso. A gente só consegue criar padrões não limitantes e sair daqueles padrões que já não fazem mais sentido para a gente, quando a gente dá um bom lugar para tudo isso. Por isso que é tão importante, não só eu ensinar uma fórmula, Érica, vem, ela botou 5 fórmulas lá no caderno, né, no e-book digital que vem junto com o curso, e aí eu vou seguir aquilo. Não, vocês vão passar por um processo de cura. Senão, vai repetir o padrão, gente. É por isso que isso é tão legal. Por isso que a gente teve que criar o nosso próprio método, porque não existia todo esse negócio que a gente faz. Porque nós testamos, a gente sabe que fórmulas prontas não funcionam. Elas são fórmulas prontas. Você ajusta um bocadinho aqui e ali, mas você não resolve o cerne, a origem. Se você não resolver a origem, minha querida, você vai repetir o padrão. Por isso que é tão importante a gente começar a gerar essa clareza. Um dos nossos pilares é gerar clareza. O tempo inteiro a gente fala isso, constante, incessante, chatealmente. Acabei de inventar uma palavra. Porque precisa. Nós precisamos entender que dor que dói na gente, na nossa comunicação. E vou falar, muitas dores doem em nós, na nossa comunicação.
Muitas. E assim, o que você escutou muito na infância, tipo, você não faz nada certo, você não fez mais que a sua obrigação. Lembra? Tudo que vem fácil, vai fácil. É. A gente tem que matar um leão por dia. Quanto disso a gente vai comprando como verdade? Tinha que ser você. Tinha que ser você. Só podia ter sido você. Né? São Ou falas. você sempre faz, né? É sempre você que faz. Você é, né? O ser, né? Você é um idiota, você é incapaz, você é burro, você não consegue. Todas essas são palavras e falas que marcam o nosso DNA de uma forma muito profunda. E nós precisamos, e muito da nossa incapacidade de terminar conversas, de ficar reativo, de não conseguir, inclusive, gerar um ponto de congruência na nossa comunicação, entre outros vícios que a gente vai levando e vai tratando, né, por aqui, elas vêm desses lugares de padrões. Então, é importante a gente fazer todas essas curas. A gente rever esses pontos, né, e gerar percepção aprofundada, porque, inclusive, né, eu vou entrar em outro ponto aqui, ler o meu interlocutor me faz entender que dor dói em mim. Por isso que a gente está falando como é que a outra pessoa te irrita quando fala, né? Porque quando existe uma máxima que eu gosto muito de brincar no meu consultório e falo muito aqui também, né? Deu gancho é porque tem ressonância. Deu gancho é porque tem ressonância. Não tem para onde sair. Não tem mistério. Não tem mistério. O que você quer dizer com isso, Érica? A pessoa falou, deu uma irritadinha, deu um gatilho, deu vontade de dar um tapa na cara, deu vontade de sair, cuspir na cara e ir embora, deu vontade de... Deu gancho. Se deu gancho é porque tem ressonância. Se tem ressonância é porque tem frequência com dor. Porque se abriu uma reação, se abriu uma parede, eu estou me vendo naquela pessoa. Ou eu estou vendo uma pessoa que me causou trauma. Então, quanto mais reativo eu sou para tudo, mais trauma não tratado eu tenho, sim, I'm so sorry. Né? Eu vou mandar o cartão, vocês já fazem lá o pacote do tratamento inteiro. É. Quanto menos você está disposto a ouvir, a compartilhar, a contar, mais você tem dor existencial de não pertencimento, de inapropriação, de não se aceitar. E para você ajustar a sua comunicação, você precisa olhar para isso. E é por isso que o nosso método é terapêutico, porque a gente vai levar vocês a olhar para isso, invariavelmente. Porque precisa. Porque é no outro, sim, que a gente olha os nossos espelhos, a gente vê, né, nos nossos filhos, as nossas crianças interiores, a gente vê nos nossos colegas de trabalho, a gente vê nos nossos colegas enfim, na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos parceiros ou parceiras, a gente vê fragmentos da gente. Uma coisa que eu vou entregar com muito amor, tá, gente? Às vezes a gente fala coisas que atravessam mesmo, fala assim, ai, mas a gente entrega com muito amor, sem julgamento aqui. Né? Em relacionamentos muito longos, né, com parceiros, né, relacionamentos amorosos, e quem não tem relacionamentos amorosos, às vezes, cria esse casamento energético com filhos, ou com o pai e com a mãe, a gente tem uma tendência, existe uma simbiose tão grande em algum momento, que a gente começa a olhar fragmentos, uma parte importante da nossa personalidade, da nossa persona, no outro. Então, quando o outro é muito errado, quando o outro tem muito defeito, quando o outro é a nossa inapropriação que a gente está vendo no outro. Então, a comunicação, ela é um lindo... uma linda tela da nossa mente, da nossa dor, do nosso amor. Que ela serve para a gente, ela conta para a gente todo dia o que precisa ser ajustado para a gente estar no espaço mais... Oi, minha linda, tudo bem, Jaque? Bem-vinda! A nossa comunicação conta para a gente que dor está batendo mais forte e que precisa ser cuidada naquele momento.
A gente sai fazendo as faxinas pelaquela... Não é assim? Quando a gente vai fazer faxina numa casa, a gente não tem 70 braços. A gente vai tirando aquelas coisas maiores que estão no meio, que estão emperrando. Aí aparece a outra, aí aparece a outra. E a gente vai faxinando. Assim também é na comunicação. Mas os nossos parceiros, eles são, infelizmente, o nosso raio, o nosso alvo de raio ultramutilador, porque eles representam muito da nossa personalidade. Nos relacionamentos, conforme vai ganhando idade, a gente vai se vendo muito no nosso parceiro. É natural isso. Por isso que a gente, às vezes... Então, se você está botando muito defeito no teu parceiro, para e olha o quanto você está deixando de se amar. O quanto a comunicação está contando que tem coisas extremamente incomodativas em você mesmo que você não está com coragem de olhar. Daí eu olho meu coleguinha, meu filho, né? O meu filho está todo errado no Paranauê. Na Né? amiga, no Na outro. amiga, no outro, né? No outro. Né? Às vezes é relações de amizade muito longas, né? Também que criam simbioses. A gente lembrar que existe frequência. A gente, se está na nossa vida, ou porque precisa ajudar a gente a melhorar alguma coisa, ou porque a gente está fazendo igual aquele negócio. E a nossa comunicação conta muito. Esse estado de irritação, de irritabilidade, de apontamento, nos conta muito da nossa personalidade, coisas que precisam ser curadas. Né? Então, assim, para mim, quando eu estou muito incomodada com alguma coisa, eu fico extremamente rabugenta. Fico muito rabugenta. Então, eu já pedi para meus filhos me falarem, né? Nem sempre eu percebo. Tem hora que eu percebo, eu falo assim, nossa, eu estou muito rabugenta, eu estou insuportável, né? Mas eu sei que tem alguma coisa me incomodando. Então, isso já me leva a dizer assim, tá, eu estou rabugenta. Mas eu não estou rabugenta com o cachorro que fez xixi, com o filho que não escovou o dente, eu estou rabugenta com uma dor que está mais profunda. Então, eu paro, olho, às vezes eu percebo que eu estou com rabugice, às vezes eu já combinei com meus filhos deles falarem, mãe, você está muito rabugenta. Porque não é o meu estado normal. Então, a gente pede ajuda dos universitários. E aí eu falo, então você tem que parar e fazer aquela análise. Eu falo assim, o que está me doendo? Né? O que realmente está me doendo? E aí você vai fazer nas conversas interiores, porque quando você já se conhece um tanto, você já entende um pouco como você funciona, você vai cavucando um pouquinho mais fundo sempre. E aí, gente, a minha experiência individual é assim, quando eu acho o que realmente está me incomodando, parece que eu tiro um dragão do meu peito. Eu faço assim, eu descobri o que estava me incomodando. Era isso, isso, isso. E aí, quando eu falo, então, a rabugice, ela vira um... Tipo assim, porque eu enxerguei o que estava doendo no meu eu, no meu ser. Muitas vezes, quando a gente fala, verbaliza, fala em voz alta, a gente vai se escutando, a gente vai contando para a gente onde está doendo e, inclusive, como a gente faz as curas, porque a gente sai do mental e quando a gente vai falando, a gente vai trazendo força para deixar partir aquelas dores que estão ali mais prementes. E é a regra da vida, tá, gente? Como é que eu sei que eu achei o ponto de origem da minha dor que está me fazendo distorcer toda a minha comunicação? Quando você acha, você fala, ele faz assim... É tiro e queda. Não houve uma vez na minha vida em que eu não achasse o meu ponto de dor e falasse que todas as características que me levam para o lugar de dor, de você ficar rabugenta, ficar penteira, não sei o quê, que não esvaíssem. E eu tenho relatos de pacientes, de alunos da CAPO, que a mesma coisa. Cara, quando a gente acha, se você falou uma coisa e não trouxe nenhum alívio, é porque ainda você não encontrou. Você não encontrou, continua procurando. Porque na hora, ainda que você não encontre a resolução, quando você encontrou o assunto de origem que está incomodando o seu ser, a energia de travamento ela desfaz. Não quer dizer que você vai resolver naturalmente o problema, mas você trouxe a consciência. E isso é um ponto de ação muito forte na vida da gente. A gente conta para o nosso consciente quando a gente achou que a gente pode fazer alguma coisa com aquilo. E você tira as muralhas da tua comunicação que estão atrapalhando você de se comunicar com as coisas e com a vida e com você mesmo. Porque às vezes a gente não faz, a maioria das vezes a gente não faz de propósito. Vai lá para o fundinho porque a gente acha que não dá conta de resolver. Ou aquilo bateu, a gente leva para conta do, não, eu tô um ser tão evoluído, tão luz, tão flow, tão lavanda, que eu não estou mais ligando para isso. Mentira! A gente tem recalque. Muita mentira! É projeção. É projeção!
Não, de mim comigo mesma. Então, quando a gente acha esses pontinhos, a gente faz o pó de pirlim-pim mágico para tirar aquilo que deturpa a nossa comunicação. Para aquele momento, para aquelas situações. Então, quanto mais a gente gera clareza sobre como a gente age, né? A gente gerar clareza, eu vou falar uma coisa aqui. Gerar clareza não é amarrar o bode expiatório na canela e sair andando com ele, tá? Gerar clareza, o que a gente mais vê em comunicação. Ah, eu sou assim mesma. Isso grossa para falar. Não, gente, eu sou assim mesma, eu sou quieta, eu fico remoendo a raiva, mas eu não falo. Eu mato a pessoa no coração, mas eu não falo. Né? Se você tem esse lugar, então, assim, eu vou pedir amorosamente nesse momento, esteja, não seja. Né? Quando a gente se convida em comunicação, e vocês vão aprender muito isso no nosso curso, sobre a força das palavras, nós estamos em estados, nós não somos, para nada nessa vida, né? É um lugar tão maravilhoso, tão construtivo, nós nos contarmos, nesse momento eu estou nesse lugar. Porque é tão gostoso quando a gente sai de lugares que não pertencem mais a gente e a gente se depara com pessoas na vida da gente que ainda praticam aquelas ações de comunicação e comportamento. Tão gostoso quando a gente olha com amorosidade e diz assim, eu já tive nesse lugar, eu sinto muito. Isso é amoroso com a gente e com o nosso entorno, porque a gente sai do lugar de julgamento. Então, estejam, não sejam. Estejam no momento reativo, estejam no momento menos paciencioso, estejam no momento de dor, estejam no momento resmungona e ranzinza. Mas não sejam, não sejam. Porque a gente é luz, gente. Só que a gente fica se colocando os avatares malucos e aí a gente se emuleta. Quantas vezes vocês já se depararam na família, na vida de vocês, com essas frases assim, fulano é assim mesmo. Isso aí só age assim. A gente está tirando a força das pessoas de sequer minimamente se rever. Né? Eu me considero uma pessoa extremamente esperançosa em relação a tudo. Eu tenho esperanças. Né? Eu acho que enquanto há um sopro de vida, há uma possibilidade de transformação e mudança. Eu acredito que não existe idade para as pessoas se reverem, não existe tempo, tudo é o tempo de Deus, tudo é o tempo do divino que vai, se tiver que acontecer, vai acontecer. E eu não sou a pessoa que vou atrapalhar e avinagrar a vida de ninguém, quanto mais a minha. Então, eu parto desse princípio na minha comunicação. Então, a gente parar de decretar. Isso tem muita força, gente. A gente perceber características é dar um bom lugar e fazer convites. A gente perpetrar é você fazer um convite para você e para os outros que a pessoa não pode mudar, mesmo que te enche o saco todo dia. Você fala, não, E é aí, mesmo. a gente fala assim, né? E se você decreta sempre, começa a se perguntar, é verdade? Porque quando a gente põe as perguntas, a gente vai desconstruindo o que vem na caixinha. É verdade? É mesmo? É sempre? Aí você vai trazendo um lugar de acolhimento, de ver se isso realmente... Porque assim, você vem contando essa verdade para você há tanto tempo, mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso está perpetuado já no seu coração? Depois a gente vai fazendo as perguntas, a gente vai se convidando a ter um outro olhar, a ter uma outra postura. Porque não existe certo e errado. A gente vai evoluindo e vai tendo um olhar mais amoroso para a gente. Porque a gente tem uma tendência muito grande até aquele chicotinho, de ter o alvo nas costas, né? Então, sempre sou eu que errei, meia culpa, meia máxima culpa, e fica ali. Inclusive, né, daquela visão cristã do catolicismo, né, de que o nosso lugar no inferno está garantido. Então, a gente fica o tempo inteiro dizendo assim, estamos mesmo? Então, começa a se perguntar, tá mesmo? O quanto
você é luz, o quanto você tem contribuição, o quanto você vem trazendo de construção para você e para o outro. Tem um olhar mais positivo, mais amoroso. Porque a primeira pessoa que enfia o dedo na nossa cara e vai para o negativo é a gente mesmo. É aquela vozinha que fica aqui, ó. Criar um espaço, o convite de hoje, né? Desse encontro nosso de hoje, é nós criarmos espaço mental consciente para que nós possamos nos lembrar que a gente pode mudar de ideia, a gente pode mudar de opinião e a gente pode mudar do estado de ser todos os dias. Isso nos leva para um lugar, as pessoas mais inseguras, que estão menos apropriadas de si mesmo, que sentem muita ainda reatividade sobre si, sobre as coisas do mundo, de se lembrarem que elas podem mudar de opinião. Né? Eu já tratei muita gente que tinha vergonha de mudar de opinião, porque tinha uma crença limitante que quem muda de opinião não tem opinião, é Maria vai com as outras. Né? Não é confiável, né? Não, e aí, naturalmente, não é confiável, isso mesmo, né? E aí tinha uma dor existencial que a pessoa continuava naquele caminho, aquilo já não fazia sentido, era uma dor excruciante estar ali fazendo aquelas escolhas de vida, mas a pessoa tinha essa crença limitante de que ela não podia mudar de opinião, porque senão ela não seria confiável. Isso é um exemplo de como as crenças limitantes, mesmo que, sei lá, no ensinamento que nossos pais, as pessoas que nos criaram, num ensinamento profundo, amoroso, de criar pessoas de bem, podem ter criado, a gente pode ter distorcido, ou as pessoas podem ter contado, né, essas mentiras. Assim, eu tenho 3 filhos e hoje eu tenho um filho de 22 e tenho mais 2 filhos de 13 e 14. Quantas coisas ao longo da vida dos meus filhos eu venho desconstruindo e eu venho dizendo porque eu mudei meu ponto de vista e a minha forma de lidar comigo e com a vida. E quantas vezes eu cheguei para meus filhos e falei assim, eu contei essa mentira para você. Me desculpa, eu também acreditava nisso. Isso não é verdade. Quando a gente abre um espaço na nossa comunicação, na nossa vida, em que há a possibilidade de nós nos revermos, a gente também diminui aquele chicote que a Andrea citou bastante. Bastante. Porque tem espaço, né, para construir, para cocriar, para se rever, sem ser uma pessoa que não tem caráter, que não tem personalidade, que não é confiável. Gente, como é ouvir isso? Quem quiser pode falar. Como é ouvir esse ponto de vista? Alguém quer? Abrimos o espaço. Eu acho que é desafiador. Ah, desafiador. Bom, por quê? Por quê, Jaque? Me fala. A sensação de desafio vem em que lugar aí? Chega da dor de barriga. Sinto muito por tudo isso. É real, né? A sensação de desafiador é porque de pensar que pode se dar espaço? Você pode mudar de opinião? De talvez não ser condizente com o que o outro queira ouvir. Nesse sentido, né? Porque eu vou mudar de opinião, porque eu vou estar de desacordo com o que o outro propôs, né? Essa é a parte que eu vejo como desafiadora nesse sentido. Tá. Eu acho que se eu não acreditasse nisso, eu não estava aqui fazendo isso, né? A comunicação é um grande instrumento e uma ferramenta, primeiro, para você afastar a projeção de querer sempre agradar as outras pessoas, né? Primeira projeção que a gente, assim, olha nessa tua fala. E a segunda uma boa comunicação tira todo mundo do óbvio, tanto eu quanto as projeções que eu tenho sobre o outro, e entrega pontos importantes do que é importante para mim. E aí a gente vai para aquele lugar de aceitação, onde talvez não faça mesmo sentido para o outro, e o outro vá embater, vai brigar mesmo por aquele ponto que era mais confortável para ele. Mas aí a gente cria com esse tipo de comunicação um lugar para a gente no mundo. Porque as pessoas que estão sempre preocupadas em agradar aos outros,
estão com uma crença muito importante de que elas não têm um lugar próprio no mundo, por isso elas precisam ocupar o lugar de parzinho com alguém. Aí eu colo com um, aí eu colo com outro, porque eu não me sinto pertencente ou bom o suficiente, né, para ter o meu próprio lugar. Então, e é uma coisa muito recorrente, a gente se sentir invalidado na vida e a gente sempre fica tentando seguir a opinião do outro, porque não tem uma sensação de inapropriação em colocar o seu ponto de vista, né? Isso é muito verdade nas comunicações, né? E aí, então, vai para a sensação de inapropriação, e aí, quanta dor causa, né? A gente está sempre atrás da opinião do outro, ou da sensação do outro, ou de agradar uma projeção do outro, porque também muitas das pessoas que vão nesse caminho que você está citando, Jaque, elas muitas vezes, 80% das vezes, elas trabalham pela projeção do que elas pensam que o outro está sentindo, porque elas pensam do que o outro está pensando. Muitas vezes elas nem perguntam, elas vão no vácuo. Eu acho que está pensando isso, então eu vou assim. Eu penso e aí nem se dão uma chance. E talvez vocês estejam com a mesma ideia. Só que como ninguém falou, foi pro óbvio, e aí quando entra no óbvio, esgana tudo. Então, às vezes, a solução ela está mais próxima, mais possível e menos torturante do que a dor de barriga que deu. É quando você conta, porque às vezes é a mesma dor do outro. Às vezes, porque se a gente pensar que a gente tem uma frequência e os afins se atraem, talvez todo mundo esteja ali naquele lugar tentando fazer o melhor pelo outro. E tem tanto amor nisso, tem tanta amorosidade, mas ao mesmo tempo que tem muita amorosidade, tem muita anulação. Né? Quando a gente quer cumprir o propósito do outro, seguir, cumprir o destino do outro, suprir a projeção do outro, tem muita dor e incongruência, fica pesado demais. E eu acho que é um movimento necessário, porque eu acho que não dá para correr dele, né? Por mais que... Tem gente que corre a vida inteira. Mas Fica parece que tranquila, é na dor, é na tiro, porrada e bomba, mas vai, filho, o pessoal vai torando pau. mas é muito ruim ficar carregando essas toneladas, né? Muito bom. Então dá para ficar nessa roda de Sansara maluca aí, mas dá para ir para um lugar bom também. E é o passo de escolha. Quando a gente se dá a oportunidade de escolher, de dizer, eu posso estar diferente hoje. E a transformação da comunicação, ela passa fortemente do primeiro dia que você saca que é isso, até o último da sua vida, em que você vai passar se transformando na comunicação, por uma parte importante da gente contar para o outro como a gente está naquele dia. Eu hoje penso dessa forma. Eu sei que antes eu pensava de outra forma, mas eu pensei bem agora, isso não faz mais sentido para mim. Tudo isso que você está falando, como eu já vim falando, a gente está ressoando, parece que você está na minha mente entendendo o que está acontecendo comigo hoje, atualmente. Eu sou o seu grilo falante de novo, Vanessa. Pois só que eu acho que a dificuldade de falar ao que se quer é o medo da ruptura. Porque, às vezes, vem um medo muito grande, porque a fala, você fazer diferente, vem um risco. Tem a possibilidade do outro aceitar, é o melhor dos mundos, tem a possibilidade do outro não entender, e a terceira, não entender e tentar digerir aquilo, e a terceira, eu não entendo, não quero entender, acabou. Aí eu acho que... eu entendo e eu não quero acatar, eu não quero assumir. Né? Então, e aí vem essa mudança que você também vai ter que assumir, porque você jogou, você falou. Então, plantou a semente, você vai ter que assumir. Então, é um processo parece que é uma virada de chave, uma mudança de ciclo. E aí que está o medo. Eu acredito que, às vezes, a gente se segura naquela posição por esse medo. O que o outro vai... Que é o que você está falando. O que o outro vai achar, vai sentir, vai dizer, e como isso vai me atingir. Porque, às vezes, numa fala, você só quer uma mudança. Só que pode vir uma ruptura. E é uma mudança. E é uma mudança. Só que a questão é E encarar essa ruptura, né? E a pergunta é, né, em nome de que muitas vezes a gente vai criando situações insustentáveis na nossa vida? Em nome de quê? Né? Porque o que tiver que partir, vai partir. Vai partir. A questão é que a gente é criar, nós não somos criados de uma forma geral, existe um arquétipo coletivo ali que não é preparado individual e socialmente para os finais de ciclo.
E aí também distorce muito a comunicação, porque as pessoas começam, quando elas não são treinadas emocionalmente para os finais de ciclo, elas começam a criar toda uma estrutura de briga e de desentendimento para validar aquele ciclo que está terminando. E é uma coisa que a gente aprende muito aqui. A dar um bom lugar para tudo que precisa partir. Olhar com coragem, porque assim, mais disruptivo do que alguém ir embora é alguém ocupar um lugar que já não lhe cabe mais. E isso, no processo de ajuste de comunicação, a gente vai viver na pele a nossa própria saída do casulo. Sabe cigarra que troca de casca? A gente vai ser as cigarrinhas, a gente vai trocando de casquinhas. E a gente vai fazer as pazes com esses finais de ciclo. Nós somos treinados lá no nosso curso, inclusive a fazer comunicação e conversa difícil, que normalmente está envolvendo, ou não, finais de ciclo. Onde a gente leva a conversa para um lugar em que eu dou um bom lugar para tudo que precisa partir na minha vida, porque eu passei pelo processo de me empoderar de mim. E eu só quero no meu entorno aquilo que eu vejo contribuição para meu propósito de vida que eu estou hoje. A gente aprende a fazer as pazes com essa parte da vida, que é muito importante, gente. Enquanto a gente não está se empoderada da gente, não tem objetividade de saber onde a gente quer chegar e como, a gente fica arrumando entulho na vida. E aí vira aquela dança do maracatu que você olha e fala, rapaz do céu, eu só briga, só tiro porrada de bomba do meu lado. Puta que pariu, eu sou uma pessoa de paz, estou aqui emanando amor, mas acontece que eu tenho medo de estar só. Eu não entendi que eu nunca ficarei só, porque quando eu estiver numa ótima companhia de mim, empoderada do que é meu, a vibração e a frequência vai fazer com que pessoas com afinidade minha vão chegar. Talvez as pessoas que estejam... A gente vê muito nesses processos de transformação de comunicação, inclusive na nossa vida, né? Eu sou essa pessoa que dou esse testemunho. Durante o meu processo de comunicação, de transformação, algumas pessoas foram para sempre, e outras foram, se organizaram, entenderam quem era aquele novo ser que estava em mim, com as propostas novas e os convites novos, e eram pessoas que me amavam e queriam voltar. Então, elas também foram convidadas, se fizeram convites para se ajustar, para estar. Então, assim, a frequência estava casando, todo mundo queria ir para um lugar diferente, de uma forma diferente. Então, tiveram pessoas que partiram. Foi mesmo uma ceifada sinistra do universo. A energia não batia mais. Só que eu sempre tive, né, essa certeza de que eu queria pessoas de trato leve na minha vida. Eu queria abrir mão do tiro, porrada e bomba. Eu não via mais construção naquilo. Então, lembra da conversa? Aí eu fiz as pazes com os ganhos secundários. E aí o medo deixou de existir. Sacou? Faz sentido, Jaque? E a galera que está aí? Aí o processo fica natural, não tem mais dor, né? Você entendeu? Como você falou, você foi para essa consciência. E quando você está nessa consciência, aí não tem dor mais. É natural. Eu já sei que vão sair, vão entrar pessoas, vão sair, tudo bem. Tem pessoas que a gente gosta e a gente entende que tem que partir. Daí você vai lá, leva a ferida, né? Fala, pô, mas essa eu gostava tanto. Mas daí você faz uma análise e fala assim, mas me levar para um lugar esquisito, né? Ou assim ou não, era muito legal, mas eu quero alçar novos voos e a vibração daquela pessoa já não tá para ir naquela consonância. Então, tá tudo certo, não tem, como a Andréa bem disse, não tem certo e errado, mas cada um tem que seguir o seu destino. E quando a gente fica entulhando a nosso caminho para evitar o nosso destino por medos, isso é crença limitante. Total, né? Mas é o que você falou, a gente nasceu e foi criado justamente nessa roda de que o final de ciclo é doloroso. Não, é ruim. O final de ciclo é ruim. Você tem que dar um motivo para ele. Não é porque só porque acabou. Você tem que dar um motivo e não é ruim. Para você ter ranço da pessoa e aí ela vai embora, vai com Deus, nunca mais quero ver na frente. Tem que terminar com ranço, não é? Tem que terminar com ranço. Natural. E não é, isso não é verdade. Pessoas maduras terminam o seu ciclo de forma amorosa. Né? Desejam tudo de bom, porque gente feliz não enche o saco.
né? Gente, tá super tranquilo de você ter medo. E todo dia você conversar com esse medo e falar, hoje a gente pode fazer diferente. Quando a gente finge que o medo não existe, põe ele dentro do armário, aí ele pode virar aquele monstrão que não é nem daquele tamanhão, mas é que você evitou tanto de olhar para ele que ele fica desproporcional ao tamanho que ele é, né? Então, é conversar todo dia e falar, tudo bem, hoje eu estou num dia de glória e vem para cá e vamos fazer diferente. E às vezes eu estou num dia de luta e falar, hoje não dou conta, tá? Hoje eu vou ficar aqui quietinha e tá tudo bem. É. Até chegar naquela música do Jota Quest, acho que é do Jota Quest, que ele fala assim: Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, É, medo. eu Porque tem uma hora entendo que o que você diz também já não assim, liga mais. mas aí é ignorar, né? Aí é excluir, porque dar um bom lugar é diferente de fingir demência. Dar um bom lugar é assumir, trazer, sentir um pouquinho, saber que tem Uhum. tempo, né, para tudo de amadurecimento, curar, né, quando possível, ou às vezes dizer, olha, nesse assunto eu ainda não dou conta, né? Eu não tenho eu acho que eu não tenho ferramenta ainda para lidar com isso. E tá tudo bem, você tá dando um bom lugar, tá ali guardadinho na tua estante do não dou conta ainda. Tá tudo certo. Tem coisas que a gente tem que Arquivado. Uma hora eu mexo nesse arquivo. fala, é isso, fala assim, vai ter uma hora que eu sei, eu tenho consciência que vai ter uma hora que eu vou ter que abrir essa caixa, mas assim, eu não estou me sentindo Uhum. corajosa ainda. E eu vou te dizer, e também isso é uma crença limitante, porque se a caixa já chegou e você já consegue enxergar, é porque você tem arcabouço E emocional para ferramenta, né? e ferramenta, só que você acha que não tem. Tem medo de abrir, e é o medo, né? É o medo. Mas assim, isso é conversa para mais 50 horas. Gente, eu quero falar para vocês que a gente vai chegando no nosso tempo. Amanhã nós vamos falar muito de objetividade e positividade, que são os outros pilares do nosso método. A gente quer agradecer muito a presença de vocês mais esse dia aqui hoje. Muito obrigada, a Rosa, o Alessandro, o João Vitor que estava aí, a Vanessa, a Jaque, mais a galera que já foi, né? Que Lívia, saiu, voltou Lia, ali. Débora, tanta gente, Teve tanta gente Fábio. que passou por aqui. E amanhã, então, nós vamos falar sobre objetividade e positividade. Querendo, chama a gente no direct lá no Instagram. Querendo conhecer mais, vá para o nosso portal para entender o que a gente tem de produtos, que a gente tem muita coisa para falar de comunicação, individual, coletivamente. E a gente espera ter sido contribuição nessa noite. A gente entende o quantas demandas todos têm, né, no dia, para poder chegar aqui. E a gente recebe esse tempo que vocês escolheram estar aqui com muita gratidão, com muita seriedade e amor, porque a gente sabe que é realmente uma escolha muito, muito pontuada estar aqui, né? No final de dia, com todas as demandas de um dia. Então, a gente agradece muito, a gente gostaria muito de encontrar com vocês amanhã. É o nosso último dia de workshop dessa leva. E se você já está afim e já viu que vai dar samba, aproveita, já vai lá, o curso já está na plataforma do Simpla. Se você escrever o curso Capo já vai aparecer. Se inscreve, porque a gente está com um ótimo desconto, indica, compra para o amiguinho. O horário de amanhã é às 7 de novo, já que a gente está começando das 7 até às 8h30. E aí, então, assim, venham, divulguem. Se alguém não fez inscrição, ainda dá tempo, a gente deixou as inscrições abertas, porque vocês veem que os temas, eles estão todos dentro do método, mas dá para ter. E eu sempre vou fazendo as pinceladas com o de ontem e o de hoje. E assim, a gente espera muito ter sido contribuição para vocês hoje, ter tocado, ter chegado aí, né, ressoado no O amor que a coração de gente vocês, né? para falar sobre comunicação, que é uma nossa paixão na vida, falar sobre isso, porque a gente fala toda vez isso, né? Nós somos os avatares transformados do nosso método, né? Eu era a guerrilheira nazista e a Andrea a gueixa samurai, né? Da comunicação. E aí a gente entende, né? Vê na nossa vida, vê com os nossos filhos, vê com os nossos companheiros, vê com nossos amigos, o quanto isso vai reverberando. Se você tem um propósito na vida de fazer mudanças na sua vida e no seu entorno, a gente vai dizer para vocês, sim, quando a gente transforma a nossa comunicação, a gente faz convites amorosos e irresistíveis para todos os núcleos onde a gente chega. Então, assim, né? Fiquem com a nossa gratidão Sim. essa noite. Espero que a gente possa se ver amanhã e, assim, chamem pessoas, porque a gente quer mesmo difundir toda essa lindeza, né? Amorosa e acolhedora que é a transformação do ser através da comunicação. Se você quiser falar.
Um beijo, gratidão. A minha parceira já falou que ia no meu coração. Obrigada por vocês estarem aqui, por terem a coragem de olhar toda a sua caixinha de Pandora, porque tem muita construção. Então, um beijo. Fiquem Beijo, com Deus. amores. Até Fiquem bem. amanhã. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, beijo, Van. Beijo, Beijo, Natália. beijo, Beijo, Rosa. beijo. Beijo, Alessandro. Beijo, todo mundo.